Sempre bom estar com vocês. Salmo 77, verso 14, para não perdermos mais tempo. Salmo 77 e o verso 14, a palavra de Deus diz: Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizeste notória a tua força entre os povos. Quantos dizem amém? Meus irmãos, o salmista nesse salmo, ele declara nesse verso de número 14, que Deus, ele é um Deus que faz o que, irmãos? Maravilhas. Amém? E esta palavra maravilha, tanto no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, o significado correspondente a esta palavra maravilha é maravilhar-se e admirar-se. Tanto no Antigo como no Novo, é quando a pessoa se maravilhava ou se admirava com algo que acontecia. E, meus irmãos, essa expressão tem a ideia de um ato extraordinário realizado por intervenção divina e causando admiração. A intervenção de Deus resulta em admiração. E nos evangelhos, essa admiração, ela ganha alguns sinônimos, como, por exemplo, os milagres, os prodígios e os sinais que Jesus fazia. E algumas versões, como a Nova Versão Internacional e a Nova Tradução da Linguagem de Hoje, quando traduz esse verso de número 14, ela diz o seguinte: Tu és o Deus que realiza milagres. Amém? E, meus irmãos, falando disso, maravilha significa um ato extraordinário por uma intervenção divina causando admiração. Nós temos o exemplo quando Jesus acalmou a tempestade lá no mar e os discípulos ficaram admirados, não foi? Porque eles disseram: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Porque o que Deus faz causa admiração, porque o Deus a quem essa igreja serve, já foi dito aqui, que Ele é um Deus que faz milagres, Ele é um Deus que faz maravilhas. Ele não é Deus de coisas pequenas, Ele é Deus de coisas grandes, coisas extraordinárias. Aleluia! Então as maravilhas do Senhor fala da sua intervenção, fala dos seus prodígios, fala dos seus sinais e dos seus milagres. E no Salmo 86, o verso 10, o salmista ele nos diz: porque tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. No Salmo 72, o verso 18, o salmista também diz: bendito seja o Deus de Israel, que ele só faz maravilhas. Aleluia. No Salmo 136, o verso de número 4, o salmista também nos convida a louvar ao Deus de maravilhas, quando ele diz: aquele que só faz maravilhas, porque a sua benignidade é para sempre. No livro de Jó, capítulo 5, versículo 9, também está escrito, a palavra de Deus diz: ele faz coisas tão grandiosas que se não podem esquadrinhar, e tantas maravilhas que se não podem contar. Você pode dar um glória a Deus por isso? Até o rei Dário, entendendo que somente o Deus de Daniel era o Deus de maravilhas, em Daniel 6:27 ele diz: ele livra, ele salva e ele opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Você pode dar glória para esse Deus? Porque o Deus a quem essa igreja serve é o Deus de sinais, é o Deus que salva, é o Deus que liberta, é o Deus que opera milagres, sinais e maravilhas no meio do seu povo. É por isso que um salmo ele declara dizendo, o salmista diz: ele é o Deus que só faz maravilhas. Ele só sabe fazer isso, irmãos. Ele não fica restrito a coisas pequenas, ele só faz maravilhas. Você pode dizer amém por isso? E quando vamos analisar o Salmo de número 77, ele fala, é um salmo de lamento, e trata-se de uma oração onde o salmista, ele suplicava ao Senhor por livramento, por ajuda, por socorro, porque ele estava sofrendo ataques. Na palavra de Deus, no Salmo, não é identificado que ataques são esses, mas há quem pense que eram ataques
de inimigos vizinhos estrangeiros que estavam tramando contra ele, ou também há quem pense que era uma enfermidade mortal que estava assolando a vida deste salmista. Mas o que importa dizer é que ele estava vivendo um momento difícil, um momento complicado em sua vida. Ele se encontrava em uma situação desesperadora, mas por meio da palavra deste salmo a gente pode ver que o ânimo dele foi restaurado quando ele recorda, quando ele se lembra das maravilhas que Deus havia feito lá atrás, lá no passado, quando ele lembra que Deus libertou o povo de Israel do Egito, e quando ele também lembra que Deus abriu o mar vermelho para o seu povo passar, o seu ânimo foi restaurado, a alegria foi restaurada, e ele teve força para continuar em meio a essa situação difícil. Não importa as circunstâncias que você tem vivido, não importa a situação difícil que seja, o Deus a quem você serve, o Deus a quem você serve é grande. Ele é o Deus de maravilhas. Aleluia. E meus irmãos, quando olhamos, nós percebemos que ele recordou, lembrou-se do que Deus havia feito lá no passado, e em sua mente, em seu coração, ele teve a certeza que o Deus de Israel não mudou, porque a palavra de Deus diz que ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, e ele será eternamente. O Deus que a gente serve, ele é o Deus que operou milagres no passado, é o Deus que opera milagre hoje, e vai continuar operando, porque ele não mudou. Ele não mudou. Você crê nesta palavra? Você crê nesta palavra? O Deus a quem você serve, ele não mudou, ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Você crê nessa palavra? Você crê nesta palavra? Por que, irmãos, eu estou dizendo isso? Se você crê, porque a bênção de Deus é para quem crê. A bênção de Deus é para quem tem fé. Porque quem não tem só vê de longe o milagre, mas quem tem fé experimenta as maravilhas de Deus. Porque foi isso que aconteceu com a vida de Jairo, foi ou não foi? Jairo estava com a sua filha doente em casa. Aí ele vai até Jesus, pede socorro, ajuda, mas no caminho aparece uma mulher do fluxo de sangue que toca em Jesus e um milagre acontece. Quando Jesus estava atendendo a ela, no caminho veio uma notícia ruim para Jairo. Os amigos dele, um noticiário, chegou dizendo que a sua filha estava morta. E disseram a ele: olha, não incomode mais o mestre, porque a sua filha morreu. Mas Jesus, que está ligado em tudo e que tem o controle de tudo, ele estava atendendo a mulher, mas estava de olho em Jairo. E ele disse o que a Jairo? Jairo, não temas o quê? Crê somente, Jairo. Aleluia. Ele vai até a casa de Jairo. Quando chega lá, estava a incredulidade, o povo rindo de Jesus, aquele alvoroço. Aí Jesus disse: só quero aqui dentro deste quarto o pai que crê, a mãe que crê, e vem cá Tiago, Pedro e João. Eu só quero aqui dentro quem crê, porque quem crê experimenta dos milagres de Deus. É isso, a palavra de Deus está dizendo para você: se você crê, tudo é possível ao que crê. E sabe de uma coisa? Nada é impossível para Deus. É a combinação perfeita. Quem tem fé recebe, e o Deus que essa igreja serve é o Deus do impossível, irmãos. Se você crê, o Deus do impossível vai entrar nesta causa, nessa situação difícil, porque Ele é especialista em fazer o impossível se tornar possível. Você crê nesta palavra? Olha, irmãos, eu estou pregando aqui, mas eu prego para a igreja, mas a palavra é para mim também. Você crê, Orlando? Você crê, igreja, que o Deus do impossível ainda opera milagres? Ele é o Deus de maravilhas. Ele é o Deus de maravilhas, você crê? Se eu fosse você, eu dava uma glória mais alta que pudesse nessa noite. Porque o Deus a quem essa igreja serve é o Deus de maravilhas. É o Deus de sinais, é o Deus de milagres. E ele se recorda que Deus libertou o seu povo do Egito. Foi ou não foi?
Deus usa Moisés, fala com Moisés na sarça ardente e diz: olha, Moisés, eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Veja, Deus disse: eu estou vendo, eu conheço, eu ouço, porque o Deus que essa igreja serve, Ele é vivo, Ele vê. Às vezes a gente pensa que Ele não está vendo, mas Ele está vendo. Receba esta palavra nessa noite. E a palavra de Deus diz que além dele ver, ele ouve. Ele ouviu a súplica do povo de Israel, porque o Deus que essa igreja serve tem ouvido e ouve a oração de crentes. Porque a sua palavra diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir. Escute isso: o ouvido de Deus não está entupido, não. O ouvido de Deus está totalmente aberto, atento à tua oração, crente. Se você clamar, se você pedir, se você orar, Ele vai escutar. Ele vai escutar. Ele vai escutar, porque Ele tem ouvido. E Ele ouve a oração da sua igreja. A oração sincera, quebrantada. Aí Deus não rejeita, irmãos. Ele atende. Ele atende. Ele atende. Você crê que Ele atende? Ele atende a sua oração. E Ele chama Moisés, mas para ganharmos tempo, os irmãos sabem, Deus envia as pragas para o Egito. Para o povo do Egito era praga, mas para o povo de Deus era maravilha, porque era a ação de Deus, a intervenção de Deus para libertar o povo, para a maravilha chegar. E foi isso que aconteceu. Para o povo do Egito era praga, mas para o povo de Deus era milagre, era maravilha, aleluia. E Ele envia, aleluia, as 10 pragas ou as 10 maravilhas para mostrar para Faraó e para os deuses do Egito que só existe um Deus no céu, na terra e debaixo da terra, porque eles eram incrédulos, criam em vários deuses, mas Deus, para mostrar que é Deus, enviou as pragas para dar resposta a ele e dizer que só existe um Deus no céu e na terra, e liberta o povo. Ele não aguenta a fúria de Deus e deixa o povo ir, aleluia, glória ao nome de Jesus. Mas quando o povo está no caminho, a palavra de Deus diz, e os irmãos conhecem a história, depois de um tempo, Faraó se arrepende e vai atrás do povo, e o povo fica naquele alvoroço, naquele desespero, não é, irmãos? Porque na frente estava o quê? O mar vermelho, e atrás Faraó e o seu exército, aleluia. Mas Deus, Ele trabalha primeiro que o diabo, diga amém. Quando o inimigo está pensando em armar o laço, Deus já está com a sua tesoura na mão. Você crê nesta palavra? É isso, irmãos. Deus trabalha primeiro que o inimigo. Enquanto eles estavam lá atrás, aí Deus disse: Moisés, o que é que tu tem na mão? Eu tenho uma vara. Então, toca com essa vara neste mar, porque este mar vai se abrir, Moisés. Aleluia, os irmãos sabem, quando ele toca, o mar se abre de uma banda para outra, e o povo de Israel começa a marchar, a passar pelo mar vermelho. Oh, aleluia. Você crê que Deus está abrindo o mar para você passar? Você crê? A prova chegou, a guerra chegou, a luta chegou, mas Deus está dizendo, por meio da sua palavra, eu estou abrindo um novo caminho, algo nunca visto. Aleluia. Por que algo nunca visto? Porque quando foi com Josué e Deus abriu o Rio Jordão, eles já tinham tido essa experiência do Mar Vermelho, mas aqui era a primeira vez. Foi algo nunca visto, algo nunca experimentado. Você crê que Deus está abrindo um novo caminho para você? Novas experiências, um novo caminho. Você crê? Receba essa palavra se você crê. Deus está abrindo um novo caminho para você viver. Se prepare para experimentar o que nunca experimentou antes. Se prepare para viver o que você nunca viveu antes. Mesmo em meio à luta, mesmo em meio à prova, Deus está dizendo: eu vou gerar
gerar testemunho. Eu vou gerar testemunho na terra. Alabaxura, alabare, canta, alabaxura, alabare. Porque Deus é Deus de maravilhas. Mas para finalizar, aleluia, 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 Deus está aqui, eu estou sentindo a presença de Jesus. Oh, glória a Deus. A palavra de Deus diz, fez com que as suas maravilhas fossem lembradas. Piedoso e misericordioso é o Senhor. O salmista, nessa situação difícil, ele fez o quê? Ele olhou para trás e lembrou-se do que Deus havia feito lá atrás. Aí na mente dele, irmãos, quem sabe, né? Surge a pergunta, se Deus fez lá atrás, se Deus já fez milagres lá atrás, se Deus já fez tantas maravilhas no passado, o que é que impede dele fazer hoje novamente? O que é que impede dele fazer novamente? Aí ele diz, lembrar-me-ei, pois, das maravilhas do Senhor. Certamente que me lembrarei dos seus feitos na antiguidade. Quando ele se lembra, a sua fé é restaurada, a sua fé cresce, e ele crê, eu creio que esse Deus que fez lá no passado, ele vai fazer hoje novamente. Você crê? Você que está passando por esta prova tão difícil, tão desesperadora, que está deixando você para baixo, desanimado, desanimada, você crê? Olhe para trás nessa noite. Olhe para trás, se lembre, se Deus fez lá atrás, o que é que está impedindo dele fazer hoje? O que é que impede dele fazer hoje novamente? Diga aí, o que é que impede dele fazer hoje? Em Isaías 43:13 diz, ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, agindo eu. Quem impedirá? Deus está dizendo, quem pode? Quem pode impedir o meu trabalhar? Quem pode impedir o meu agir? Nada e nem ninguém pode impedir a mão de Deus de trabalhar. Porque Ele é e sempre será o realizador de milagres. O realizador de milagres. E Deus te trouxe aqui nessa noite, não foi em vão. Foi para falar com você mesmo. Para dizer, se lembre do que eu já fiz na tua vida. Não precisa nem lembrar dos registros da palavra. Lembre pelo menos o que eu já fiz na tua vida e na vida da tua família. Se lembre. Olhe para trás. Quantos milagres eu já fiz na vida dos teus. Quantos livramentos eu já operei. Quantos milagres, quantas portas eu já abri. Se lembre do que eu já fiz. O que é que impede de eu fazer novamente? Nada pode impedir Deus. Nada pode impedir Deus de realizar milagres. Feche seus olhos nessa noite. Se você crê. Se você acredita nesse Deus de maravilhas. Aleluia. Louve bem baixinho esse hino que eu vou cantar com você. Peço que os irmãos me ajudem. Posso crer que em minha vida o milagre vai acontecer. Posso o quê? Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim.
sendo liberadas sobre mim. Diga, hoje o meu milagre vai. Levante sua mão, se você crê, e declare isso. Foi pago ali na cruz, me dá vitória nessa hora. Mais uma vez, hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz. Receba o milagre de Deus nessa noite, pela autoridade que o Espírito Santo me dá hoje. Receba o milagre de Deus agora. Em nome de Jesus, receba o teu milagre. Se você veio crendo com fé, abraça o teu milagre nessa noite. Porque Jesus está liberando a ordem e a bênção. Receba. Vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali